Fala Super Nerds e bem-vindos à nossa aula sobre a diabetes mellitus. Bom, a diabetes vai ser basicamente um quadro onde você vai ter uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia pode ser causada tanto pela ausência de insulina quanto por um defeito na ação da insulina. É o que a gente vai chamar de resistência à insulina. Para que você entenda melhor essa aula, eu preciso que você tenha assistido a minha aula sobre insulina e a minha aula sobre os hormônios do apetite, porque a grelina também vai entrar aqui. O princípio todo por trás da diabetes é que a insulina ela é responsável por fazer a glicose entrar nas células. Não em todas, né? Existem, basicamente, quando você come uma coisa com carboidrato, esse carboidrato vai ser quebrado até a menor forma de carboidrato que nós temos, que são os monossacarídeos, principalmente a glicose. A glicose, ela precisa entrar nas suas vias metabólicas. Então, nós estudamos lá em bioquímica todas as vias metabólicas, né? A glicose precisa entrar nelas. A glicose entra nas células através dos transportadores GLUT. Os transportadores GLUT são basicamente canaizinhos que as células têm para fazer a glicose entrar. Existem alguns transportadores GLUT, principalmente no fígado, músculo e adipócitos, que necessitam da insulina. A insulina vai lá, ativa esses transportadores GLUT, e faz com que eles comecem a transportar a glicose para dentro da célula. Se a insulina não faz isso, por algum motivo, a glicose se acumula no sangue. Glicose acumulada no sangue, a gente vai ter uma coisa chamada hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai causar vários efeitos deletérios ao seu corpo. Então, olha aí, a glicose precisa entrar nas células. Para que ela entre devidamente nas quantidades normais, ela precisa da ação da insulina. Se por algum motivo a ação da insulina está sendo debilitada, a glicose fica no sangue, você tem hiperglicemia, você tem diabetes mellitus. As duas classificações principais de diabetes, não é só tipo 1 e tipo 2, mas essas são as principais, as outras são coisas muito específicas, tipo, defeito no metabolismo renal de glicose, de insulina. Então, não vamos nos entrar nisso, vamos nos concentrar nas duas principais. Então, as duas principais classificações de diabetes vão ser de acordo com o que está dando problema no sistema da insulina. Esse problema pode vir da destruição das células beta-pancreáticas pelos seus anticorpos, e essa vai ser a diabetes tipo 1, ou esse problema pode vir de uma resistência à insulina. Suas células beta-pancreáticas estão liberando insulina, só que ela não consegue agir direito porque você está resistente a ela. E essa seria a diabetes tipo 2. Vamos entrar em detalhes em todas elas. Bom, no diabetes tipo 1, os seus anticorpos vão destruir suas células beta, e as células beta são as responsáveis por liberar insulina. Mas por que eles fazem isso? Bom, o princípio é o seguinte: você tem esse sistema policial no seu corpo, que é o sistema imune. A função dele é identificar quem não é do seu corpo e atacar. Identificar invasores e atacar. Na diabetes mellitus tipo 1, geralmente as pessoas chamam de genética, né? O seu sistema imune, os seus anticorpos, vão achar que as células beta são invasoras e vão destruir elas. E aí você não vai ter a liberação de insulina. E lembra, sem insulina, a glicose vai ter dificuldade em entrar nos 3 tecidos principais onde ela deveria agir. Ela age em todos, claro, todos são importantes. Só que esses 3 ali têm um papel extremamente importante no metabolismo. Se você não entende isso, você precisa dar uma revisada em bioquímica, que é o fígado, músculo e tecido adiposo, que é a gordura. Então a glicose vai se acumular no sangue e você vai ter o quadro de hiperglicemia. Isso aqui pode passar anos sem ser detectado e vir a aparecer só lá na fase adulta. Só que qual é o problema? A pessoa tem diabetes tipo 1, então os anticorpos dela vão destruindo as células beta-pancreáticas. Só que as células beta-pancreáticas que sobram vão compensando isso. Elas vão liberando mais insulina. E aí essa diabetes fica meio mascarada. Dá para detectar com exames, só que quem é que vai fazer exame para isso, né? E aí a pessoa só começa a ter a hiperglicemia quando 80% aproximadamente das células beta-pancreáticas dela estão destruídas. E aí não tem mais jeito. Quando ela vai perceber, já está 80% destruído,
já está com um quadro de hiperglicemia, diabetes tipo 1. As estatísticas mostram que ela tende a aparecer mais na puberdade. Existe um pico de aparecimento dessa doença na puberdade, só que ela pode permanecer assintomática até a fase adulta. E aí a gente vai chamar isso de diabetes autoimune latente do adulto, que seria LADA. É uma forma de diabetes tipo 1 que fica mais ou menos mascarada e só aparece quando o indivíduo já passou da fase adulta. Se você tem pessoas com diabetes tipo 1 na sua família, não se desespere. Apesar de ser chamada genética, apenas 3% das pessoas que têm mãe diabética adquirem diabetes tipo 1, 6% que tem pai diabético. Só que, claro, não vai sair com maus hábitos aí, porque você vai estar proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento dessa diabetes. Se não a tipo 1, a tipo 2. E a gente vai ver a tipo 2 daqui a pouco. Bom, e como é que funciona essa... Porque, beleza, os anticorpos estão atacando as células beta, mas eles são burros? O que é que está acontecendo? Bom, obviamente, houve um erro no funcionamento desses anticorpos, porque eles não deveriam destruir as suas próprias células. Bom, existem vários mecanismos que podem levar a isso, que ainda estão sendo estudados. Não está certo qual é o mecanismo, quais são todos os mecanismos. Só que a gente pode exemplificar um deles. Existe esse grupo de moléculas chamadas HLA. Existem alguns genes que codificam essas moléculas chamadas HLA. Essas HLA, elas apresentam antígenos peptídicos aos linfócitos T. Os linfócitos T basicamente são policiais que fazem parte do seu sistema imune. Então, essas HLA, elas levam os linfócitos T e dizem, esse cara aqui você não ataca, esse aqui você ataca. Então, é isso que acontece. Quando você tem um erro nos genes que codificam as moléculas HLA, o que acontece é que elas vão apresentar errado. Então, elas chegam lá na célula beta e dizem, epa, esse aqui pode atacar, viu? E aí, os linfócitos T auxiliares e citotóxicos vão se infiltrar nas ilhotas pancreáticas e vão começar a destruir as células beta. E destruição das células beta, você não vai ter mais insulina e aí hiperglicemia. Outras causas são vírus, como a cachumba e a rubéola congênita, ou até mesmo toxinas, como a nitrofenilureia, ou até mesmo o cianeto de hidrogênio da tapioca estragada e da raiz da mandioca. Então, olha aí, algumas infecções virais e toxinas conseguem estimular diabetes tipo 1. E aí você pensa, eita, professor, e agora? Se pegar isso aí, quer dizer que vai ter diabetes tipo 1? Não, na verdade o que acontece é que a pessoa já tinha predisposição genética para diabetes tipo 1 e essas infecções, elas apenas aceleraram o processo. O seu sistema imune, ele já estava com um probleminha ali escondido. E aí essas infecções, elas deixam esse problema mais evidente e a pessoa acaba pegando diabetes tipo 1. E olha que dado interessante. Países com maior qualidade de vida, países mais desenvolvidos, têm uma maior incidência de diabetes tipo 1 do que os países pobres e em desenvolvimento. Por que isso acontece? Bom, a hipótese é que aqui nos países lixo, que nem o nosso, a gente está mais suscetível a infecções. A gente pega mais infecções. E aí o nosso sistema imune fica mais treinado. Lá nos países desenvolvidos, como eles pegam menos doenças, o sistema imune deles é um pouco mais fraquinho que o nosso. E aí eles acabam mais propensos a ter esses distúrbios do sistema imune. Bom, e essa tal hiperglicemia, professor? Por que ela é tão ruim? Por que é tão ruim ter bastante glicose no sangue? Glicose não é energia? Eu pensei que isso aí ia dar muito bom. O acúmulo de glicose no seu sangue vai gerar vários efeitos deletérios no seu corpo. Ele vai, basicamente, a bioquímica, para você entender isso aqui, é muito importante que você domine a bioquímica. Ah, mas eu estou estudando só para a prova. Beleza, decora rapidamente as coisas para a sua prova, mas depois, pelo amor de Deus, revisa bioquímica. Se você é médico ou nutricionista, você precisa saber bioquímica.
Então, beleza, decora as coisas para passar na sua prova, mas depois tenha hombridade e vá aprender bioquímica, porque você precisa saber, cara. Meu Deus, não se torne um profissional medíocre. E para você aprender isso, você vai apenas apertar em playlists do meu canal, e você vai ver lá bioquímica, biologia celular e biofísica. Bioquímica, 26 aulas completas, perfeitas, cara. É só você assistir na ordenzinha, você vai virar um especialista em bioquímica. Então tá muito fácil aprender bioquímica aqui. Só você ir lá e revisar depois que você estudar para a sua prova. Mas, pelo amor de Deus, você tem que entender a bioquímica. Na bioquímica, você aprende todas as vias metabólicas. Então, pensa que as vias metabólicas são como o fluxo de moléculas no seu corpo. Aí imagina que tem uma via que está superlotada, que seriam as vias relacionadas à glicose. Ela está superlotada e ela começa a afetar as outras. Esse é o princípio da hiperglicemia. Você tem imagina uma rodovia muito importante, que seria a via glicolítica. Ela está hiperlotada de glicose, ela começa a afetar as outras vias, o trânsito das outras vias. E aí seu corpo começa a ir pro beleléu. Então como é que isso funciona? Bom, o fígado, por exemplo, lembra que quais são os 3 tecidos que não vão receber adequadamente a glicose devido à falta de insulina? Fígado, músculo e tecido adiposo, porque eles precisam da ativação da insulina nos receptores dele. Ainda entra glicose lá, tá? Mas vai diminuir bastante o fluxo. Então o fígado, como ele está recebendo menos glicose, ele começa a quebrar gordura, triglicerídeo. Ele começa a quebrar esses caras, porque ele pensa, eita, tá sem glicose, precisamos quebrar a gordura, triglicerídeo. E aí vai ocorrer mais beta-oxidação, mais formação de ácido graxo livre. Nossa, é por isso que é importante você entender a bioquímica, porque se você não sabe nada de bioquímica, isso aqui que eu tô dizendo agora não faz sentido nenhum para você. Meu Deus, aprende bioquímica, cara. Se não agora, porque você precisa estudar para a prova, depois vai lá e revisa. Então o fígado, ele vai começar a aumentar a beta-oxidação e a formação de ácido graxo livre. Basicamente, ele está quebrando gordura. Basicamente, o seu fígado está dizendo, não temos glicose. E aí, precisamos quebrar a gordura, porque esse cara não está comendo. Só que você está comendo sim, é a insulina que não está agindo direito. Então, ele começa a quebrar as gorduras. O fígado tem depósitos de gordura própria, triglicerídeos ali próprios. E aí, quando você tem um excesso de beta-oxidação, você também vai ter a formação de muitos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são basicamente, quando você começa a quebrar muita gordura, o seu fígado consegue empacotar algumas, eu vou resumir dessa forma, empacotar algumas e jogar para o sangue na forma de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são ácidos. Numa situação normal, você não vai ter a formação de tantos corpos cetônicos. Só que nesse caso aqui, onde o seu fígado está quebrando triglicerídeos, que são gorduras, de forma adoidada, o que vai acontecer é um excesso de corpos cetônicos, que são ácidos, e aí o seu sangue fica ácido. Isso é chamada cetoacidose diabética. Excesso de corpos cetônicos, pelo excesso de quebra de triglicerídeo, e aí o seu sangue não pode ficar ácido, né? Porque existe um pH normal para a ação das diversas enzimas e das diversas atividades metabólicas no seu sangue. Outra coisa, o excesso de glicose no sangue vai formar muito radical livre. Pensa o seguinte, o fígado, o tecido adiposo e o músculo, beleza, não está entrando tanta glicose quanto deveria neles. Só que os outros tecidos, que não dependem da insulina para entrar glicose lá, estão recebendo glicose adoidado. E eles estão fazendo muita via glicolítica e gerando muitos metabólitos. E aí você tem aumento dos radicais livres. Além disso, você tem aumento dos AGS, que são o quê? Quando você tem muito carboidrato no sangue, esse carboidrato começa a se ligar com proteínas. Eles começam a glicar, que chama. E aí, isso vai formar os chamados AGS. E tanto os radicais livres quanto os AGS vão causar danos nas paredes dos vasos. E aí você tem aumento de risco de doença cardiovascular, que é quando o vaso vai sofrer algum tipo de inflamação, vai ocasionar uma trombose, um pedacinho vai escapar e vai entupir um vaso e vai ocasionar no infarto.
Inclusive, se você quer saber disso em detalhes, eu tenho uma aula sobre colesterol aí, é só procurar. No meu módulo de bioquímica. Eu já disse que você tem que assistir o módulo de bioquímica todo e aprender a bioquímica, mas se você quer entender o LDL, HDL, os acidentes vasculares, você vai lá nesse módulo de colesterol. Então, basicamente, esse é outro efeito da hiperglicemia. Ela vai aumentar o risco de acidente vascular. Além disso, como tem muita gordura sendo usada como energia, você vai aumentar os FFAs, que são os ácidos graxos livres, Free Fatty Acid. Então, esses ácidos graxos livres, eles, se você assistir a minha aula sobre colesterol, você vai ver que eles aumentam o LDL, que seria, LDL, logo Deus leva, ou seja, o colesterol ruim. LDL, logo Deus leva. Então vai aumentar o colesterol ruim e vai aumentar ainda mais a formação de placas ateroscleróticas. Que, além disso, todos esses caras que estão no seu sangue em excesso vão diminuir a coagulação sanguínea e aumentar ainda mais o risco de acidente vascular. Então a hiperglicemia não é uma coisa que você pode ignorar. A diabetes tipo 2 está relacionada a uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. Só pelo nome dá para você supor o que é que ela faz. Resistência à insulina. Você está resistente. A insulina não consegue agir bem em você. Obviamente, essa resistência à insulina vai ser naqueles 3 tecidos que falamos que são importantíssimos. Fígado, músculo esquelético, no caso, e o tecido adiposo. Qual o princípio da resistência à insulina? A gente ainda não tem todos os detalhes. Eu vou mostrar um mecanismo daqui a pouco, mas basicamente o que a gente sabe é que o tecido gorduroso ele libera adipocinas e citocinas, que são substâncias inflamatórias. Elas aumentam, por exemplo, o TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, e a interleucina 6, que são pró-inflamatórios. E também vai aumentar os ácidos graxos livres. Quando você aumenta esses caras, você faz com que os tecidos respondam menos à insulina, os tecidos muscular e o fígado. E aí vai novamente gerar o mesmo problema. Como a insulina não está agindo bem ali, o que vai acontecer é que a glicose não consegue entrar como deveria, no fluxo que deveria, ela fica acumulada no sangue e aí hiperglicemia, ou seja, todos aqueles efeitos que nós vimos anteriormente. Então nota que as células beta-pancreáticas elas estão lá produzindo insulina, só que a pessoa está resistente à insulina. A insulina não consegue agir. E nota que quem produz aquelas substâncias que estão ocasionando isso é o tecido adiposo. E aí você já relaciona. Então quem é que vai ter diabetes mellitus tipo 2? Pessoas obesas. Pessoas com acúmulo de gordura, acúmulo anormal de gordura. E aí essas gorduras liberam essas substâncias, causa resistência à insulina. A insulina não consegue agir, a glicose não consegue entrar, porque a insulina não está agindo, fica no sangue, hiperglicemia. E aí, qual é o problema? Porque, olha aí, você que está assistindo essa aula pode ser resistente à insulina e você não sabe. Porque você come muita besteira, come alimentos com alto índice glicêmico, come muita porcaria. É provável que você tenha resistência à insulina. Se você está acima do peso, você tem um nível de resistência à insulina. Só que, por que é que você não tem diabetes mellitus tipo 2 ainda, né? Se você... Não é desejando isso a ninguém, tá, galera? Mas é alertando para que as pessoas não tomem cuidado e não propiciem um ambiente obesogênico e busquem ajuda, caso elas estejam numa situação assim. Como é que a resistência à insulina normal, entre aspas, né? Normal que eu digo que muita gente tem, evolui para diabetes tipo 2. As células beta-pancreáticas liberam insulina. A insulina não consegue agir direito por causa da cascata que nós acabamos de explicar. As células beta-pancreáticas conseguem perceber isso e pensam, entre aspas, pensam, né? Elas detectam isso e elas pensam, bom, a insulina não está conseguindo agir. E aí, galera, o que é que a gente faz? Libera mais. Elas começam a liberar mais insulina. Obviamente, isso aqui, não é que elas estão pensando, né? Peraí. Mas é dessa forma que a cascata funciona, de feedback e sinalização.
Elas começam a liberar mais insulina. A insulina não está agindo. Elas liberam mais ainda. Não está agindo. Libera mais ainda. Vai chegar um momento que essas células beta-pancreáticas vão se exaurir, principalmente pelo acúmulo de substância amiloide, por exemplo, ali, e elas vão começar a se deteriorar. E aí vai ser a mesma coisa da diabetes tipo 1. As células beta-pancreáticas começam a se exaurir, falhar, por fim, elas deixam de funcionar e aí, de fato, não vai ter mais uma liberação de insulina apropriada. Nem todas as pessoas que estão obesas e com resistência à insulina vão desenvolver diabetes tipo 2. Às vezes, o que acontece é que algumas pessoas já têm as células beta-pancreáticas geneticamente destinadas a falharem. E aí, como elas criam esse ambiente obesogênico, as células beta-pancreáticas dela falham, começam a se exaurir, e aí elas pegam diabetes tipo 2. Mas algumas pessoas obesas e acima do peso estão resistentes à insulina, mas conseguem reverter esse quadro através do tratamento, dieta, alimentação, vai no médico, vai no nutricionista, vai no psicólogo, e aí conseguem reverter isso. O psicólogo, no caso, seria para quebrar a relação de comida e felicidade. E aí conseguem reverter isso antes ou que as células beta-pancreáticas dela falhem. No caso, as células beta-pancreáticas dessas pessoas não estavam geneticamente predestinadas a falhar. Mas aí você não quer arriscar, né? Ah, professor, eu tenho certeza que as minhas vão funcionar, mesmo que eu fique resistência à insulina. Você quer arriscar isso? Você quer arriscar suas células beta-pancreáticas? Você não quer. Então não propicie um ambiente obesogênico, para que você não arrisque pegar um diabetes tipo 2. E aí você pensa, mas não tem perigo, porque eu não sou gordinho. Beleza, olha que dado interessante. 60 a 80% dos americanos, europeus, africanos e muitas tribos indígenas vão sim ter uma relação direta entre a obesidade e obesidade, sobrepeso e a diabetes tipo 2. Como assim? O médico ele vai fazer o IMC dessa pessoa e se o IMC delas der obeso, ele já sabe, você tem diabetes tipo 2. Porque as estatísticas mostram que sua etnia, quando você tem esse IMC, geralmente você já pegou diabetes tipo 2 nessas etnias. Lembrando que é 60 a 80%. Então existe alta chance. Só que olha aí, quando você pega as estatísticas de japoneses e chineses, apenas 30% dos japoneses e chineses que têm diabetes tipo 2 têm obesidade. Os outros não são obesos. Por que é que isso acontece? Bom, eles geralmente vão ter gordura sim, mas é gordura abdominal, concentrada na região abdominal. E aí essa gordura causa inflamação, e aí vai causar de qualquer forma resistência à insulina e à diabetes tipo 2. Então são pessoas magras, é o chamado falso magro, que parece magro, né? Mas na verdade tem um alto índice de gordura corporal, principalmente ao redor da barriga. Então você aí que se acha magrinho, não vai pensando que você está seguro. Isso também traz à baila uma informação interessante que é a diabetes tipo 2, ela não exatamente está relacionada à hiperglicemia. Claro que vai ter hiperglicemia, né? Porque a glicose não está entrando, a insulina não está agindo direito. Mas o fator mais importante aqui são as substâncias inflamatórias que o tecido adiposo, o tecido de gordura, está liberando e que está causando tudo isso em primeiro lugar. Então, o fator-chave da diabetes tipo 2 são, na verdade, as substâncias inflamatórias. Outro dado interessante é que isso está aparecendo cada vez mais cedo em países pobres, países emergentes ou subdesenvolvidos. Por quê? As pessoas começam a adquirir um certo poder de compra e aí, pensa só, que tipo de comida é barata e gostosa? Justamente, todos esses alimentos industrializados, ultraprocessados, cheios de açúcar refinado, farináceos e todas essas coisas que as pessoas consideram gostosas e que consideram relacionadas à felicidade. E tudo isso é barato. E aí as pessoas nesses países mais pobres compram esses alimentos baratos e hiperpalatáveis, se empanturram deles e aí está aparecendo cada vez mais cedo em crianças, adolescentes, a diabetes tipo 2. Eu poderia terminar, né? Já expliquei diabetes tipo 1 e 2, mas aqui é Atlas, meu amigo. Aqui é a estação
Atlas, você vai sair fera. Então vamos lá. Resistência à insulina, como é que funciona? Nós estamos vendo aí o que acontece no tecido muscular e nota que existe um transportadorzinho ali, GLUT4. Se você quer ver todos os transportadores GLUT, assiste a minha aula de insulina. Mas você está vendo ali o transportadorzinho GLUT4, ele está dentro da célula, ele não está na membrana. Quando ele for para a membrana é que ele vai permitir que a glicose entre. Quem é que manda ele ir para a membrana? É uma cascata de ativação que começa com a insulina. Então você vê ali, ó, a insulina, ela se liga com um receptor de proteína quinase. E esse receptor vai ativar uma cascata onde ele fosforila a IRS, Insulin Receptor Substrate, fosforila ela e ativa a via da PI3K, que é um segundo mensageiro, PI3K-AKT. Professor, você falou em grego aí. Não sei o que é via segundo mensageiro, via da PI3K. Tá na minha aula de comunicação e sinalização celular. É só você entrar. Playlist, Biologia Celular e Molecular, são 6 aulinhas. 6 aulas para ensinar você todo o conteúdo de Biologia Celular e Molecular da faculdade. Pera aí, né, meu amigo? 6 aulas de 40 minutos. Para você aprender uma cadeira inteira da faculdade, vale a pena ou não vale? Melhor do que estar assistindo uma sériezinha da Netflix, né? Quer dizer, depende da série. Mas, enfim, então vai lá aprender. Então, ó, a insulina chega, se liga nos receptores de proteína quinase e fosforila esses Insulin Receptor Substrates e ativa essa cascata. Quando ativar toda essa cascata, e eu destaquei aí a cascata para você, vai terminar no comando para que o GLUT4 se desloque, haja uma translocação do GLUT4 para a membrana. E quando ele chega na membrana, aí sim ele vai dizer, ó, glicose, pode entrar aqui, entra. E aí a glicose entra do sangue para a célula. É assim que funciona. Isso aqui é no músculo, tá? Isso aqui é no músculo. E o que você tem que prestar atenção aqui é naquela fosforilaçãozinha ali do começo, a fosforilação dos IRS, Insulin Receptor Substrate. Porque essa fosforilação tem que ocorrer nos resíduos de tirosina quinase. Tem que ocorrer nos resíduos de tirosina quinase. Por que isso é importante? Agora você vai entender como é que acontece a resistência à insulina. Num cenário onde você tem muito FFA no sangue, Free Fatty Acid, que seria ácido graxo livre. O que é o ácido graxo? Novamente, para você que ainda não foi revisar a bioquímica. Eu sei que você vai. Você já percebeu como é importante e você já entrou lá e salvou minha playlist de bioquímica. Mas por enquanto, antes de você ter ido revisar, o ácido graxo ele é um dos produtos de quando você quebra gordura para gerar energia. Então, como tem muito ácido graxo livre, porque está quebrando muita gordura, porque está num ambiente obesogênico, quanto mais densidade adiposa a pessoa tem, mais free fatty acid, ácido graxo livre, ela tem no sangue. Esses free fatty acids, eles entram na célula e geram acil-CoA graxo livre de acilglicerol. Isso aqui vai ativar uma via da PKC. Essa via da PKC vai fazer com que os resíduos de serina treonina quinase sejam fosforilados. Lembra do que eu falei no slide anterior? Quem é que tem que ser fosforilado? Quem tem que ser fosforilado para a ativação da cascata do GLUT4 é os resíduos de tirosina quinase. Mas dessa vez aqui, quem está sendo fosforilado são os resíduos de serina treonina quinase. E aí, como você está fosforilando errado, você diminui a ativação do GLUT4 e o GLUT4 não consegue ir para a membrana e a glicose não consegue entrar direito no músculo. Isso aqui acontece no músculo e no fígado. Como eu vou mostrar aqui, ó. Eita, meu Deus, não vou entender nada disso. Vai, calma. Olha lá para a figura A. É a mesma coisa que nós acabamos de ver. É no músculo, tá? É a mesma coisa, ó. O free fatty acid, que é o ácido graxo, ele entra, ele gera acil-CoA graxo livre de acilglicerol e ativa a serina treonina quinase, que não deveria ser ativada. Quem deveria ser ativada fosforilada é a tirosina quinase. No fígado, que é o B, a imagem B, está ocorrendo a mesma coisa. Os free fatty acid e o aumento da beta-oxidação está gerando muito acil-CoA graxo livre de acilglicerol que está fosforilando serina treonina quinase. E aí, quem
tinha que ser fosforilado, era o resíduo de tirosina quinase. E aí você impede a ativação correta do GLUT4 e de outros processos no seu corpo. No caso do músculo, você vai ter menos glicogêniogênese, menos glicogênio no músculo e menos síntese de aminoácidos. No caso do fígado, você vai ter uma inibição da gliconeogênese. Essa foi a nossa aula sobre diabetes tipo 1 e 2, espero que vocês tenham gostado. Professor, tem várias coisas aí que o senhor falou que eu gostaria de me aprofundar, sobre alimentos com alto índice glicêmico, dietas seguidas em países subdesenvolvidos, não sei o quê. Bom, primeiramente deixa o like se você acha que essa aula ajudou você. E se você quer se aprofundar nesses assuntos, eu tenho um e-book, custa apenas R$25, vai passar o ad aí no final da aula. O link dele está na descrição. O nome do e-book é As 6 Sabedorias Bioquímicas e ele ensina todas as regras do seu corpo para que você aplique em você e nos seus pacientes e todas as dicas para você manejar o seu estilo de vida e se tornar mais saudável. R$25 é o preço de uma pizza para que você nunca mais precise comer pizza. Mas, se você quer se aprofundar ainda mais nesses assuntos também, tem esses artigos aí para você ir atrás. E você pode usar também o próprio Endocrinologia Básica e Clínica do Grespan, que vai ser a partir da página 587, você vai ter a diabetes mellitus. E aí você pode ver também os outros tipos. Nós vimos os tipos 1 e 2, porque os outros não são muito comuns, são bem raros, então se você quiser ir atrás, você vê lá. Muito obrigado por assistir essa aula, bons estudos e até a próxima! Mas antes um jabazinho. Esse aí era eu um tempo atrás, pesando 120 quilos. Sim, o típico gordão em céu otaku com a camisa de anime. Atualmente eu tô pesando 87 e não sofri nada pra isso. Isso porque você tem que entender que entre o céu e a terra, 6 grandes sabedorias regem o corpo humano. Alimentação, jejum, sono, treino, motivação e estresse. Chega de você comprar dezenas de cursos sem saber qual seguir. No meu e-book eu ensino as principais regras da sua biologia para que você trabalhe em seu poder máximo. Esse e-book não substitui a ajuda profissional, tá? Mas eu vou te ensinar todos os segredos do seu corpo para que você melhore a sua rotina e o seu mindset. E sim, galera, tudo melhora depois que você domina isso. Disposição, produtividade e até mesmo aquilo. Custa só 25 conto, o link tá na descrição. Gaste o dinheiro de uma pizza para nunca mais precisar comer pizza. Link na descrição.